Mentes Brilhantes. Oferecimento. Britador Dalhoz. 63 anos de tradição e credibilidade. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame Britador Dalhoz. Aqui a base é firme. Embreagens Equicope. Inovação e tecnologia para novas demandas automotivas, proporcionando tranquilidade e confiança ao dirigir. Agicope, há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutricosméticos. Produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos para sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projetando e construindo soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais com acompanhamento de engenharia e construção. Acesse maptec.ind.br. Vividence Linhas de Transmissão. Há 50 anos atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviços essenciais para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E Loja Hering Store Pato Branco. Conforto e estilo presente em cada detalhe para homens e mulheres. Hering Store Pato Branco, o básico do Brasil que veste muito bem você. Estamos chegando, meus amigos, para mais um podcast Mentes Brilhantes. Você que já nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de acionar o sininho, porque aí a cada novo episódio, o próprio sistema te avisa que tem uma nova mente brilhante. E você que gosta do nosso espaço, você que acompanha as nossas entrevistas, espalhe essa notícia, convide os amigos, os familiares, para que também acompanhem o podcast Mentes Brilhantes. Hoje nós estamos recebendo ele, que é diretor vice-presidente da Coasul, Cooperativa Agroindustrial, a cooperativa que está entre as maiores do sul do Brasil. Ele é formado em agronomia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, já trabalhou, descobri, em multinacionais. Ele viaja vários países, eu não sei se 80, mas a marca Livida está em 80 países, né? E ele busca mercados para a exportação de frango da marca Livida. É um grande estrategista, um visionário, um realizador. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Paulo Roberto Fachin, tudo bem? Obrigado pelo convite, Balduino. Nós que agradecemos a tua disponibilidade. Sabemos que a tua agenda é muito cheia e você reservar pelo menos meia tarde para estar aqui gravando esse momento, esse podcast. Obrigado de coração pela presença. Satisfação, orgulho estar aqui como pessoa, mas também representando a Coasul. Uma satisfação estar conversando com as pessoas que acompanham o seu trabalho. Então, a gente fica muito feliz de contribuir. Que bom. E temos um tempo generoso para falar sobre vários assuntos. Vamos começar fazendo uma breve autoapresentação. Quem é o Paulo, quem é o pai, a mãe, etc. Faz uma autoapresentação aí, fala da tua família, fique à vontade. Pessoa muito simples, Balduino. Eu nasci em São João, estou com 44 anos, estudei em escola pública até os 14 anos, estudando em São João. Na época não tinha muitas oportunidades, as cidades eram menores, então eu fui estudar em Curitiba. Com 14 para 15 anos eu fiz o meu segundo grau em Curitiba, e que proporcionou, na época, buscar boas faculdades. Então tive a opção de passar em várias universidades e acabei optando pela Universidade de Ponta Grossa. Aí a agronomia já era algo que estava na família, que era relacionado a toda a atividade que a família desenvolvia, e muito ligada ao interior, né, a São João, ao sudoeste. E lá conheci a minha esposa, a Cristiane, tivemos um relacionamento, casamos, e desse relacionamento 2 filhos brilhantes, a Isadora e o Bernardo. Eles têm quantos anos? Isadora, 14 anos, e o Bernardo, 12. A esposa também é da área de agronomia também? Cristiane também é engenheira agrônoma. Ah, também é. Então também. Vocês se conheceram durante o curso durante mesmo? Durante o curso, eu era calouro dela. Olha só, que interessante, muito bom. E antes de trabalhar na Coasul, você fez o quê?
Na época Depois eu de formado. não, na época eu não quis voltar diretamente para a minha cidade, para São João. Tem aquele santo de casa, né? Não O faz santo de milagre. casa não faz milagre. Então, à época eu fui convidado a trabalhar numa empresa multinacional. Trabalhei um breve período em Guarapuava. Foi muito importante a experiência, conhecer um novo modelo de cooperativismo lá, cooperativa agrária. Posterior a isso, fui trabalhar numa cooperativa de pesquisa agrícola, Codetec, onde atuava na pesquisa e também na área comercial. Codetec ainda existe, né? Ela era uma central de cooperativas na qual ela foi vendida para uma multinacional. Então, hoje ela não tem mais atividade. A proposta era desenvolver tecnologia. Tecnologia para as cooperativas. E aí, depois dessa passagem pela Codetec, fui convidado então para ingressar na Coasul, coordenando a área técnica, agronômica e comercial da cooperativa. A tua ida para a Coasul teve a influência do seu saudoso pai? Eu acredito que não, porque ele não participou da contratação. Ele ficou sabendo após a contratação Olha, que interessante. acontecer. Na época foi o vice-presidente, o diretor-secretário, numa viagem a Curitiba, que eu estava com eles. Eles conversaram e pediram para que eu aceitasse aquele desafio, que na época era fazer uma ligação entre a área técnica e a área comercial da cooperativa. Eu era jovem, na época, 26 para 27 anos, aceitei o desafio e foi algo novo, um desafio, algo totalmente novo, não existia essa atividade na empresa e foi muito gratificante. Quer dizer que você já entendia da parte técnica e da parte comercial. E aí você veio, depois se tornou diretor comercial. Eu acho que o dia a dia, cada dia a gente está melhor, né, Balduino? A experiência, as pessoas com quem você se relaciona, tudo isso faz você evoluir. Então, o sucesso é construído dia a dia. Então, na época eu era jovem, mas já tinha essa experiência, mas não consegui fazer nada sozinho. Obviamente, as pessoas, os colegas contribuíram muito e a gente foi construindo essa relação técnica e comercial no decorrer dos anos. Muito bom. Antes de falarmos propriamente sobre a Coasul e todo o sistema cooperativista, a pujança do cooperativismo, em especial no Paraná, mas no Brasil como um todo, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, se isso te faz bem, sobre a importância da figura Paulino Capelim Fachin dentro da história do contexto da Coasul, até relembrando um pouco o tempo. Ele também assumiu novo a cooperativa com 26 anos, né? Também 26 anos. Conte um pouco o que representa o teu pai, o Paulino Capelim Fachin. Acho que o governo, na época dos anos 60 e 70, incentivou muito a criação de cooperativas, né? O Brasil precisava se tornar um grande líder de alimentos. E a Coasul também teve esse incentivo na época do governo estadual, das entidades, para que formasse. Mas na época eram todos produtores muito simples, sem conhecimento, poucos que eram alfabetizados à época, né? E o seu Paulino foi convidado, a Coasul foi fundada em 1969, em 1976 ele foi convidado a assumir a presidência. Ele já fazia parte do Conselho Fiscal desde 1974. E talvez o convite ao seu Paulino é porque ele era um jovem, 26 anos, na época ele já tinha comprado colheitadeira, caminhão, já estava fazendo serviços no Mato Grosso do Sul, em São Gabriel do Oeste, então ele já estava... Tinha uma visão empresarial dentro do agronegócio. Para a época, os anos 1975, 76, então ele já era um jovem empreendedor para a época. E quando ele retornou, então, desses trabalhos que ele fez no Mato Grosso do Sul, ele foi convidado, então, a assumir. Na época, a cooperativa estava à beira de ou continuava ou era incorporada por outra cooperativa. A Coasul não estava bem financeiramente. Que era o momento de crise do cooperativismo, né? Era muito difícil, né? Pequenas propriedades rurais, difícil de administrar, a cultura da soja iniciando, não sabia se armazenar a soja, não sabia como conduzir a cultura da soja. E o seu Paulino, à época, assumiu esse desafio. E, por incrível que pareça, Balduino, foi a única vez nos 56 anos da Coasul que teve duas chapas
para a disputa a presidente. A atual diretoria Era um grupo de cooperados mais tradicionais e outro grupo que apoiava, então, a mudança à juventude, que era o Paulino, com 26 anos. E, naquela época, então, foi escolhido, a época, o seu Paulino. E, a partir dali, ele permaneceu aí 45 anos 45 anos. Frente da ele não teve ninguém mais para concorrer na Eu acho que presidência. o São Paulino sabia muito bem diferenciar as pessoas. Ele trazia para próximo dele as pessoas do bem e ele tinha uma capacidade muito grande de identificar as pessoas oportunistas ou as pessoas que não contribuiriam com a Coasul, com a sociedade. Então, ele tinha um olhar muito muito minucioso sobre isso. Eu acho que essa era uma grande diferença. Ele conseguia perceber nas pessoas o que tinha no íntimo das pessoas. E aí ele trazia para próximo as pessoas do bem. Por isso que ele formou um grupo de trabalho que acabou, não é que não teve oposição, mas um grupo de trabalho que entendia e atendia às necessidades dos cooperados e da sociedade. Ele pegou a cooperativa com quantos associados? Lembra? Na época eram bastante Balduino associados, por incrível que pareça, porque eram pequenos produtores rurais. Então, na época, quando o São Paulino assumiu, eram quase 3 mil cooperados, por incrível que pareça. Era um número expressivo. E a Coasul atuava em São João, São Jorge e Chopinzinho. 3 municípios. Mas era muito grande o número de pessoas, né? As cidades, o interior era maior do que as cidades, né? Mas, a partir dali, a dificuldade financeira do campo, o êxodo rural, então, foi se transformando. E a Coasul, de uma pequena cooperativa que chegou a certos momentos, alguns duvidarem se ela iria persistir, ser a maior cooperativa do Sudoeste do Paraná e a 16ª maior do Brasil. Isso é significativo. A que você atribui esse sucesso do seu Paulino, né, daquele momento, que não era um momento bom, para quando ele, 47 anos depois, deixou a Coasul com outra realidade? O São Paulino gostava muito de ouvir as pessoas. Ele não tomava decisões precipitadas. Ele era uma pessoa calma, quem conheceu, uma pessoa que ouvia bastante. Então, muitas vezes a gente esperava dele uma decisão e ele não tomava essa decisão. Ele falava que não era o momento apropriado, ele deixava para o dia seguinte, ele deixava para uma nova oportunidade. Então, ele não tomava decisões no calor da emoção, decisões precipitadas. Ele gostava muito de estudar as situações e entender as melhores saídas. Muitas vezes a gente não tem uma saída mágica, não tem a melhor alternativa, mas temos que ter a capacidade de não piorar os problemas, de não aumentar os problemas. E ele tinha essa grande capacidade de não aumentar os problemas. Se não tinha a solução de momento, pelo menos vamos estancar e deixar da forma que está. E ele conseguia atrair boas pessoas e vários funcionários trabalharam com ele 35, 40, 45 anos. Então, essa jornada que foi construída na Coasul foi construída pelo seu Paulino, pelos demais diretores, conselheiros fiscais, os cooperados que confiaram, mas também uma equipe de funcionários brilhante que acompanhou ele em toda essa trajetória. Registre-se que praticamente todo esse tempo que ele ficou presidente da Coasul, o vice dele era o atual presidente, o seu Jacir Scalvi. Exatamente. Então, essa jornada, essa trajetória que foi levando dos outros diretores, dos outros funcionários, fez com que a Coasul continuasse. Mesmo sem a presença do seu Paulino, que fez e faz muita falta, ela continuou porque ele deixou um legado, ele deixou ela bem construída, ela sólida. E acho que é o que todo mundo deseja, né? Certeza. Que se em algum momento a gente não estiver, que faltarmos, as coisas continuem tão bem como estavam. Nós somos passageiros, né? A empresa permanece. Antes de falar propriamente da Coasul, vamos fazer o registro dos 15 anos da marca Livida, frigorífico que se tornou relevante dentro das atividades na parte industrial da Coasul. Que números dá para falar da marca Livida, da parte industrial de frango da Coasul? Acho que antes um pouquinho de falar, Balduino, da história da marca, eu acho que foi um divisor de águas para a Coasul. Porque até então, a Coasul ela tinha competidores no mercado, os nossos concorrentes, os nossos pares aí de mercado, eram empresas locais, empresas aqui do Sudoeste do Paraná, da nossa região, outras cooperativas, cerealistas. E quando nós ingressamos na área industrial, com os produtos Livida,
o nosso concorrente passou a ser o mundo. Nós tínhamos que chegar no Japão com um produto, com um frango, mais competitivo que a Tailândia. Nós precisávamos chegar no Oriente Médio mais competitivo que um produto europeu, que um produto americano. Então, foi uma virada muito grande para a Aquasul de profissionalismo, de competitividade, de gestão. E não foi fácil. Isso era uma mudança muito grande. E passado esses 15 anos, o que me orgulha é que todos os cargos líderes hoje dentro do setor industrial da Aquasul são pratas da casa. São pessoas que cresceram dentro da Quantos funcionários cooperativa. têm 15 anos de casa hoje? Nós fizemos recentemente, Balduino, um encontro homenageando os funcionários que estão desde o início no frigorífico. Foram 97 pessoas que estão desde o início, gente, desde o primeiro dia, desde o primeiro E abate. a maioria ali nas funções de liderança. Começaram nas áreas operacionais e se tornaram líderes. Isso é maravilhoso. Então, eles cresceram junto com a Aquasul, eles cresceram junto com a Levida. Então, isso é muito gratificante. E o sucesso de uma empresa é isso. Você não vai buscar um profissional pronto no mercado. Você tem que criar o profissional, porque, acima de tudo, cada empresa tem sua cultura. E como concorrer com a Tailândia, que está ali bem próximo do Japão, por exemplo, considerando a distância, que vai gerar um custo? Como é que funciona levar um produto atrativo economicamente num continente tão distante? Ou a China, poderíamos também falar do mercado chinês. Nós temos os competidores no Brasil, as próprias cooperativas, que também têm seus abatedouros, os outros abatedouros particulares. Você tem que ter custo de produção, não tem como ser diferente, então tem que ser muito eficiente nos índices, você tem que ter custo para ser competitivo, custo em toda a cadeia, e ter uma qualidade constante. Independente se o mercado seja mais ou menos rentável, a qualidade, a segurança do produto, a política da qualidade, são pontos que nunca podem ser alterados. Quais são os mercados mais exigentes em termos de qualidade? Todos são, Balduino, porque cada produto... Tem um padrão? Cada mercado ele leva um produto. Então, se nós falarmos de China, a Aquasul manda as patas de frango para a China, a maior parte, e meio das asas. Quando nós falamos de Europa, é o filé de peito. Quando nós falamos de Coreia, Japão, nós falamos de coxa e sobrecoxa sem osso. Então, cada país tem seu hábito de consumo e tem suas exigências. Algumas são mais exigências sanitárias, outras são na qualidade do produto, outras são mais na embalagem. E a gente tem que se adaptar ao mercado. Então, o mercado é soberano e quem conseguir chegar com uma qualidade e preço competitivo vai conseguir ter sucesso. Vai permanecer nesse mercado. O que representa em termos de faturamento? A Aquasul vai chegar próximo de 6 bilhões de faturamento. O que a marca Levida representa em percentuais? Não sei se dá para estabelecer isso. Totalmente aberto esses números, Balduino. A Aquasul esse ano chega a 5,8 bilhões de faturamento e nós sempre nos preocupamos que o faturamento fosse muito bem distribuído, porque nem sempre todas as atividades são rentáveis. Então, nós estimamos que sempre o frango ficasse próximo a 20% do nosso faturamento. Então, hoje o frango está faturando de 1 a 1,1 bilhões por ano. E esse é uma fatia dentro do nosso faturamento, uma participação saudável. Porque o frango ele tem muitas oscilações de mercado, ele é muito dependente do câmbio, ele é muito dependente das questões sanitárias, das barreiras comerciais. Há momentos que ele é muito rentável, mas também há momentos que ele se torna muito desafiador. Então, por isso, ele participando de 20% do negócio total da Aquasul, ele se torna saudável. Mas é onde você gera mais empregos também, né? Exato, são 2.400 empregos. Dos 4.800 empregos gerados pela Aquasul, 2.400 são gerados 50% na indústria. É interessante. Lidar com tanta gente, rotatividade, perfis diferentes, qual é o segredo para o pessoal manter uma equipe tão grande? Acho que é o desafio de todo empresário, de todos que estão nos acompanhando, quem conseguir liderar as pessoas, quem conseguir contagiar as pessoas, ter esse pertencimento, vão ser as empresas de sucesso. Fala-se muito em inteligência artificial, em tudo isso, automatização, mas na minha opinião etc. quem tiver os melhores jogadores, quem tiver as melhores pessoas vai ter sucesso. O campeonato vai ser vencido pelas pessoas, pelos jogadores. Qual é o nosso desafio? Ao mesmo tempo um desafio, Balduino, mas uma oportunidade imensa.
Dos 4.800 funcionários que nós temos hoje, 2.000 funcionários têm menos de 30 anos. Jovens. Ao mesmo tempo é desafiador, porque são jovens, uma mentalidade diferente, mas ao mesmo tempo uma oportunidade imensa. Essas pessoas têm quantos anos de vida profissional ainda para permanecer na cooperativa? Se nós soubermos trabalhar com essas pessoas, motivá-las, aproximá-las, torná-las apaixonados pela Cosul, eles têm quantos anos de trabalho pela frente? Então, ao mesmo tempo que é desafiador, esses 2.000 jovens a menos de 30 anos, é algo que mostra que nós temos um futuro brilhante pela frente. Qual é o nosso desafio? A permanência desse jovem. Hoje nós temos, desses 4.800 funcionários da Cosul, 1.200 têm 1 ano de empresa. Então, esse jovem... 20% são praticamente... 20%, 25%. É a rotatividade que vem acontecendo. Isso nos preocupa, porque gasta-se muito tempo com o treinamento, gasta-se muito tempo para receber essas pessoas, para ambientar, e a permanência delas é curta na empresa. Então, esse é um desafio. Mas, volto a frisar, quem conseguir coordenar as equipes, ter as equipes bem treinadas, alinhadas, vai ter sucesso. Nós estamos percebendo um direcionamento no varejo. A Coasul, além ali dos cereais, da indústria de frigorífico, de frangos, indo para supermercados, para postos de combustível. É para ter também um fluxo de caixa contínuo? Diversificar as atividades, Balduino, é um ponto. Diversificação. O fluxo financeiro da área de varejo ele é muito mais rápido do que o fluxo financeiro de uma indústria ou dos cereais, porque é um ciclo mais longo. Mas também é uma decisão da Cosul de se aproximar da sociedade. Então, o varejo, você está lidando todo dia ali com cooperados, familiares e, né, então a comunidade como um todo. Atende o cooperado, atende o colaborador e atende a comunidade. Então, esse foi o desejo da Coasul, se aproximar também da sociedade, conhecer a cooperativa de uma outra forma. O crescimento ele é mais lento na área de varejo. A gente está hoje com 10 postos de combustíveis ativos, 2 que serão inaugurados agora em 2026 e 5 supermercados. É uma área que emprega muitas pessoas também, mas é algo para se aproximar cada vez mais da família do cooperado, esse nível de pertencimento, de aproximação, de consumir num supermercado, num posto que pertence ao cooperado, que gera sobras, gera retorno. Mas é um segmento de negócio. E agora, os próximos anos da Coasul vai continuar a expansão de cereais, mas muito voltada para a área industrial. A gente vai alavancar cada vez mais as indústrias. É mais difícil crescer, estabelecer pontos de venda no varejo em função da estrutura necessária, investimentos altos? Eu acho que não é investimentos, Balduino, mas sim um número de pessoas. Hoje, um supermercado ele emprega de 80 a 100 pessoas, um grande supermercado. E é um trabalho que ele exige todos os dias da semana. Então, é difícil de você, às vezes, conseguir uma mão de obra qualificada. Postos de combustível é uma atividade mais simples, né, menos funcionários. Mas a Coasul não vai deixar de crescer no varejo, mas o foco dos próximos anos vai ser aumentar a industrialização. No caso, a indústria de ração entra ali. Exato. A gente está ampliando a fábrica de ração. Hoje, a Coasul é uma das maiores produtoras de ração de bovinocultura de leite. São 30 mil toneladas mês e vai ser construída uma nova fábrica agora em 2026 para mais 20 mil toneladas, chegando a 50 mil toneladas para bovino. E já temos a de frango, que produz aproximadamente 20. Também tivemos a inauguração agora no último mês de agosto, da produção de farinhas e óleos, que são os resíduos de abate do frango. Então, é um produto que pode ser utilizado na nutrição de pets, pode ser exportada para ração para salmão, pode ser exportada para o Chile, para o Vietnã, pode também ser utilizada na nutrição de aves. Então, é mais uma indústria da Coasul. Hoje, dia 18 de dezembro, alojamos as primeiras aves nas granjas em Laranjeiras do Sul, que também é um novo investimento da Coasul de 80 milhões, que vai produzir ovos férteis então, para os nossos integrados. Então, são atividades que vão se complementando para aumentar a área industrial e diluir os riscos climáticos, diluir qualquer risco que possa acontecer. Paulo, você hoje ocupa um cargo relevante, diretor vice-presidente da Coasul. O que te levou a ter tanta convicção e
se dedicar tanto ao cooperativismo? Foi nascendo isso, a ideia de que é a união que faz a força? Como é que saiu todo esse papel desse executivo, desse profissional que viaja o mundo, que se tornou o grande responsável comercial pelo que a Coasul é hoje? Como é que nasceu tudo isso, essa inspiração? Acho que o cooperativismo, quando você ingressa, você se apaixona. É algo diferente, porque você não trabalha simplesmente pelo resultado financeiro. Você tem que ter dentro de uma cooperativa muito bem desenhada a missão, visão, valores e o propósito. E a Coasul sempre teve isso muito desenhado, muito alinhado. Então, com uma missão muito clara de contribuir para o crescimento econômico, social, profissional de todos, né? Cooperados, colaboradores, comunidade. Uma visão de atender às necessidades dos clientes. Valores muito sólidos, como o primeiro valor que a gente sempre coloca é a honestidade, que lá desde 1969 os sócios fundadores tiveram essa honestidade para nos trazer até aqui. Então o cooperativismo é apaixonante, tanto o cooperativismo de produção agropecuária quanto o cooperativismo de crédito, porque no dia a dia não existe uma sociedade sem cooperação. A gente fala de cooperativa, mas não existe uma sociedade sem cooperação. Então a cooperação ela faz parte da nossa família, do dia a dia. Você tem que aprender a dividir, você tem que aprender a contribuir e precisa aprender que a união nos torna mais fortes. Ninguém sozinho vai ser tão forte como todos unidos. Verdade, verdade. Isso e está cada vez mais forte essa ideia de que precisa a união de todos. Bom, você disse que a Coasul vai alcançar 5,8 bilhões de faturamento e terão sobras significativas também. Depois você dá o número das sobras e me diz como que é comunicar com os cooperados quando eles olham para esse montante de faturamento, para esse montante de sobras. Como é se comunicar com eles para que a cooperativa continue economicamente saudável? Às vezes a gente tem que até utilizar comparativos, né, Balduino? Por exemplo, falar que a Coasul fatura 5,8 bilhões, às vezes nós temos que usar um comparativo. Por exemplo, a Sanepar, que é uma prestadora de serviço para todos nós paranaenses, não fatura o que a Coasul fatura. A Copel também não, né? A Copel fatura um pouco mais, mas a gente também consegue serve como parâmetro. pegar exemplos como quanto fatura a Cacau Show, que é uma empresa que todos consomem aí nas suas casas. Nível nacional. A Coasul é do mesmo porte da Cacau Show. Então, a gente faz alguns comparativos para os jovens, para os cooperados também entenderem. Quando a gente fala das sobras que a Coasul está distribuindo nesse ano, que são recordes, 97 milhões. 97 milhões de reais. E retornando aos cooperados, também a gente tem que usar, às vezes, comparativos para que ele traga para o dia a dia dele, para a propriedade dele. Então, a Coasul, esse ano, é recorde as sobras aos cooperados, esses 97 milhões, mas também reconhecendo os funcionários, os 4.800 funcionários, que também vão participar desse resultado, com a participação nos lucros e resultados, onde vão ganhar um salário extra, que somado vai chegar a quase 11 milhões de reais. Então, se nós somarmos os benefícios diretos, a gente vai entregar 108 milhões de reais de volta à sociedade. Uma empresa privada, ela divide de forma diferente. Fica os dividendos, fica para os acionistas. A cooperativa gerou resultado. Ela investe em infraestrutura e ela devolve a quem construiu esse resultado, que é o cooperado e o colaborador. E para o cooperado entender essas sobras no dia a dia, a gente fala muito uma linguagem que o cooperado entende. Para cada alqueire de lavoura que ele tiver e ele trabalhar fiel junto à cooperativa, são no mínimo R$1.000 que ele recebe de retorno. Então, é uma conta fácil para o produtor entender. Eu possuo 10 alqueires de terra, a minha sobra vai ser no mínimo de R$10.000. Se esse produtor atingir outros benefícios de bônus da agricultura familiar, pode chegar até R$1.500. Então, o produtor de 10 alqueires ele fica de R$10 a R$15.000 de retorno. Então, é uma linguagem fácil para ele entender, para a família entender. E, além disso, aplicativos, né? Aí se usa a tecnologia que o produtor acompanha instantaneamente as sobras das suas movimentações. Com muita transparência. Dia a dia, toda a operação que ele faz na cooperativa vai acumulando sobras e ele acompanha instantaneamente no aplicativo. Então, isso facilita. Se ele recebesse um depósito, um Pix a cada instante ali no... Exato. É um extrato que ele vai vendo Muito bom. aumentar dia a dia. Muito bom.
Você lida bastante com os jovens, com aqueles que estão sucedendo os atuais proprietários, dentro da família de cooperados. Os jovens estão chegando melhores do que os pais para administrar as propriedades? Não diria nem melhores, Balduino, eu diria diferentes. E a gente precisa entender essas diferenças e cada geração é diferente, não dá para falar, quando se fala em jovem de 25 anos, ele é muito diferente do jovem de 20, que ele é muito diferente do cada jovem de 15. Cada 5 anos é muito diferente porque é muito rápido a evolução. Mas o grande desafio que nós da Cosul colocamos para esses jovens é que tudo que está conquistado hoje, essa cooperativa brilhante, pujante, ela teve muito esforço no passado. Que o patrimônio que os pais deles possuem, as áreas de terra, os patrimônios conquistados, foram conquistados com muito suor. E que nós que estamos chegando agora temos que ter respeito a esse patrimônio, valorizar esse patrimônio e entender que se a gente chegou até aqui, a receita deu certo. Ela pode ser alterada, ela pode ser melhorada, mas ela não pode ser mudada totalmente. E às vezes a gente tem que trabalhar com esse jovem porque ele vem com a ideia de mudar 100%. E algo que está dando certo, ele pode ser melhorado, mas ele não pode ser 100% alterado. Então, o grande desafio com um jovem colaborador, com um jovem cooperado, é que ele venha com ideias, e ideias são bem-vindas, sugestões são bem-vindas, mas para aprimorar o que já estamos fazendo. E não para mudar 100% o que estamos fazendo. E o jovem, ele é mais acelerado. Claro. Ele tem essa ansiedade por mudança. Então, é trabalhar com essa ansiedade, com essa agilidade, com essa rapidez das mídias sociais que ele tem, da tecnologia, que às vezes a gente tem que pautar essa mudança gradativa. Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem. É trazer esse jovem, ouvir, não afastar ele, não decepcionar ele, mas também entender e modular essas mudanças. Digamos assim, estabelecer um ritmo que não tenha tanto risco. Aquela supervalorização das commodities agrícolas de 2, 3 anos atrás motivou muitos jovens a voltarem para o campo? Muito, Balduino. A atividade rural foi muito rentável por alguns anos em função das guerras, né, que todos acompanharam, guerra da Ucrânia, os problemas de falta de alimento no mundo, as estiagens que assolaram o mundo. Então, fez as commodities junto com o câmbio, isso explodiu alguns valores. Fez os jovens retornarem à propriedade. Diria assim, 90% melhoraram as suas propriedades junto com seus pais, conseguiram evoluir, tiveram uma melhoria, um ganho de rentabilidade, de patrimônio. Mas também tivemos casos que não teve sucesso, que não souberam ter a paciência, porque na lavoura temos todo o tempo, né? Temos o tempo de plantar, temos o tempo de colher, né? E temos que obedecer tudo isso. Exatamente. Então, para as intempéries do tempo. Na agricultura é uma indústria a céu aberto. Então, alguns casos, realmente, a gente fica muito triste que não tiveram sucesso esses jovens. Mas, realmente, muitos jovens voltaram para as propriedades. E agora estamos vivendo um momento totalmente diferente, de ajustes econômicos, de super safras mundiais, que agora vai sobreviver e vai crescer quem for mais preparado, quem for mais adaptado. Não é o mais forte, não é o maior. Toda vez que acontece, é quem se adapta primeiro às mudanças. Já dizia o Darwin sobre isso, exatamente. Né? Então, o mais forte é aquele que se adapta à nova realidade. Então, não é o porte do produtor, o pequeno, médio ou grande. É quem se adapta, quem entende, quem consegue ter uma leitura um pouco mais rápida dos próximos passos econômicos, dos próximos desafios, é quem consegue crescer, sobreviver e sair forte. Porque quando vem o lado positivo, quando vem a bonança, se você está preparado, você começa a ganhar antes. Para nós encerrar essa primeira parte do nosso bate-papo, Paulo, estou falando aqui com Paulo Roberto Fachin, vice-presidente da Coasul. Alguns números que mostram a grandeza do que é a Coasul, número de cooperados, alguns números que nós ainda não falamos aqui, ou que você queira fazer um resumo aí para nós fechar essa primeira parte. Não, como já falamos, Balduino, todas as atividades da Coasul e de seus cooperados chegam à cifra de 5,8 bilhões, coloca a Coasul como a 21ª maior empresa do Paraná. Então, de todos só de cooperativas. Não só de cooperativas. Todas as empresas. De todas as empresas, de todos os segmentos,
estatais, como a Copel, que comentamos, todas as empresas que têm sede no Paraná. A né, 23ª, entre as 21 maiores empresas do Paraná. Do Paraná. A única numa cidade de 12 mil habitantes, como São João. Uma curiosidade, São João com 12 mil habitantes, a Aquasul emprega 3.250 pessoas no município de São João, é 30%. Muita gente. Obviamente, nem todos residem lá, né? 1.450 pessoas residem em São João, 1.800 se deslocam de outra cidade, então é uma grande empregadora a nível de estado. Move a cidade de São João. Um outro dado que a gente sempre cita, Balduino, de toda a energia elétrica consumida no município, em toda cidade, interior, tudo, a Aquasul representa 65% da energia consumida no município. De toda a energia que São João, como município, consome, a Aquasul consome 65% desse montante. Então, a cidade vive o cooperativismo. Realmente. Então, nenhuma cidade tem essas proporções. Então, se você pegar grandes cooperativas, e a gente pode citar cooperativas brilhantes, como a Coamo, que a gente admira muito, ela está numa cidade de 110 mil habitantes, que é Campo Mourão. Gera aproximadamente 5 mil empregos em Campo Mourão. Que aí é 5%, digamos então, assim, essas diferenças de proporcionalidade. Então, Aquasul vive São João, São João vive Aquasul. E isso se estende para o sudoeste, porque são todas pequenas cidades, né? Todas cidades pequenas. Então, esses números da Aquasul não são da Aquasul, são dos cooperados que fizeram essa cooperativa. Quantos cooperados? 16.700 cooperados, desses 13 mil são pequenos produtores da agricultura familiar. Então, o foco da Aquasul é trabalhar com a agricultura familiar. Esses 13 mil com qual quantidade de terra? Para eles serem considerados produtores da agricultura familiar e possuir a CAF, né, o certificado da agricultura familiar, eles não podem ter mais do que 80 hectares, que nós estamos falando aí de 32, 33 alqueires. Então, são realmente pequenos minifúndios, produtores, mas diversificados, várias culturas durante o ano, safra, safrinha, avicultura, bovinocultura de leite. Então, é uma indústria, é uma empresa. Cada propriedade é uma pequena cooperativa. São 28 cidades? 33 municípios. 33 municípios. Qual município tem mais associados? São João é o maior número. São João é o recordista, né? Tem quantos associados? Nós estamos próximo a 2 mil cooperados em São João, porque os pais já vão associando os filhos com 16 anos a partir de emancipado, 18 anos. Então, em cada família, todos são associados, mas temos vários municípios que passam de 1.000 cooperados, como Francisco Beltrão, Chopinzinho, também são municípios bastante importantes. Vizinhos está próximo disso? 2 vizinhos eu acredito que está próximo a 700, Rio Bonito também próximo a 700, então vários municípios que a Aquasul tem um grande número de cooperados. Muito bom. Estamos conversando com o vice-presidente da Aquasul, Paulo Roberto Fachin. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, nós vamos falar um pouco mais com esse jovem profissional que tem o espírito do cooperativismo na alma, no coração. Vamos falar alguma coisa mais sobre a vida pessoal desse rapaz aí. Vamos conhecer um pouco mais daqui a pouquinho. No ano de 1994, a Agcop investe muito em inovação, tecnologia e otimização de seus processos, acompanhando o crescimento da empresa. Nossa missão é cuidar de cada detalhe técnico, proporcionando a você tranquilidade e confiança ao dirigir. Constrói soluções sob medida de acordo com as necessidades de cada segmento. Equipe qualificada para atendimento personalizado, desde o projeto até a realização final de sua obra, seguindo tendências de inovação e práticas sustentáveis. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais da engenharia à construção. Faça tudo na Maptec Equipamentos. Acesse maptec.ind.br. Vitorino, Paraná.
Há 50 anos, a Vividense Linhas de Transmissão, com sede em Pato Branco, Paraná, trabalha com construção de linhas de transmissão de energia elétrica, atuando em todo o território nacional. Possui uma equipe de colaboradores qualificados e capacitados para executarem desde a construção civil até a montagem das torres e lançamento dos cabos. Com comprometimento e respeito às pessoas, aos clientes e ao meio ambiente, a Vividense se tornou uma das 5 maiores empresas neste ramo do país. Vividense, soluções em linhas de transmissão, levando energia para todo o Brasil. Vamos seguindo com o podcast Mentes Brilhantes, agradecendo de coração você que já nos segue, indique o nosso espaço aqui para as pessoas que querem conhecer histórias maravilhosas e mentes brilhantes. Antes de dar continuidade à entrevista com Paulo Roberto Fachin, quero falar da MPB Magazine Pato Branco, que essa roupa é gentilmente cedida pelo Rodolfo, pela equipe da MPB, e momentos especiais, como formaturas, momentos de maior formalidade, ou no dia a dia, você pode fazer as melhores compras com os consultores da MPB. As principais marcas do Brasil, com estacionamento conveniado, que aí não tem aquele problema de você deixar o teu carro na rua, fica guardadinho lá no estacionamento da MPB Magazine Pato Branco. Paulo, de volta então para a gente fechar nosso bate-papo aqui, o que mais te realiza de tudo que tu faz? Onde que você realmente se sente realizado? Balduino, eu adoro entregar resultado às pessoas. Não só o resultado financeiro, mas a satisfação profissional, a satisfação pessoal. Então, esse retorno às pessoas, as pessoas confiarem no nosso trabalho, confiarem nas nossas atitudes e você retornar a elas. Então, você retornar sobras aos cooperados, você retornar resultado aos colaboradores, você poder retornar para a sociedade quando ela sofre alguma catástrofe, como em Rio Bonito do Iguaçu, você poder entregar algo para a sociedade. Para mim, o que me realiza é isso, é poder contribuir. Então, a gente fica muito feliz com testemunhos de cooperados que tivemos há poucos anos aí uma filha de cooperado que na colação de grau de medicina, ela foi com o boné da Aquasul. Olha, isso é um gesto. Agradecendo ao pai dela, que fez o esforço, né? E agradecendo a Aquasul, que ajudou o pai dela a realizar esse esforço da faculdade. Então, isso me realiza. Transformar a vida das pessoas, ajudar as pessoas a melhorar a vida, isso me gratifica. O colega meu, Roberto Justus, ele tem uma frase que ele diz assim: se você quer saber se o cara é bom, você olha para o resultado. E talvez aí está o momento da colheita. Eu vejo nas tuas apresentações, Paulo, quando você fala para cooperados, para colaboradores, uma facilidade em se comunicar, em dizer aquilo que é de interesse das pessoas. Como você disse antes, trabalhar uma comunicação que condiza com a realidade. Qual que é o segredo de comunicação que você usa, então? Ou isso é natural em você? Eu não diria natural, Balduino. Eu gosto de sempre entender as pessoas que vão estar destinando o tempo, que estão lá sentadas, esperando a mensagem que a gente vai transmitir. Então, não existe uma linguagem única. Nós realizamos 30 reuniões de pré-assembleias. Cada público tem um perfil diferente e interesses diferentes? Porque eu uso a visão da Aquasul, atender às necessidades. E a necessidade de cada cooperado, de cada região é diferente. Então, nós temos que respeitar as necessidades e levar isso. Então, quando você mostra que você entende a necessidade da pessoa, que você está levando uma solução, você está levando algo que seja prático e que ele vai ter retorno sobre aquilo, a atenção volta para a apresentação.
Mas quando é um assunto que não tem interesse, que não está relacionado, ele acaba se perdendo. E é muito fácil fazer as pessoas em 5 minutos estar no celular, né? Em qualquer apresentação. Então tem que ser bem dinâmico, mas assim, não tem um sucesso. Eu acho que é respeitar as pessoas e entender o que as trouxe até ali, né? O que elas foram buscar e o que elas têm que levar daquela mensagem, né? Agora você vai ter que pensar para responder essa, imagino, né? Um momento que mudou completamente a tua vida. Profissionalmente, Balduino, falando do lado profissional, quando eu fui convidado, na época com 27 anos, para assumir a atividade industrial da Coasul. Engenheiro agrônomo, ainda buscando experiência na área agronômica. Eu achei que você ia falar quando você foi convidado para ser vice-presidente. Não, acho que o maior desafio foi esse. Eu era ainda um engenheiro agrônomo em formação. Sem uma história, uma sem... pessoa que estava buscando o crescimento comercial ainda na área de cereais. E em um dia eu fui convidado a assumir toda a área industrial, toda a área de rações, fomento avícola, abatedouro de aves e área comercial de frangos da Coasul, sem ter nenhuma experiência. E isso foi muito impactante porque eu estava assumindo uma atividade que não estava bem. Não estava bem. O início da atividade da Coasul não estava nada bem. Nós não estávamos conseguindo atingir o resultado esperado. A indústria era magnífica, mas nós não estávamos conseguindo extrair. Então, eu peguei no pior momento da indústria, no momento que muitos estavam desacreditados se a Coasul continuaria com a atividade de aves. E eu, sem experiência, com 6 meses de indústria, eu fui convidado, então, para assumir esse desafio. E ali foi um momento marcante, porque tive que mudar totalmente a minha forma de trabalho, eu tive que reaprender tudo. Foi uma virada total no lado profissional. Então, eu acho que o lado profissional foi muito voltado a isso. Para esse momento. E do lado pessoal? Acho que do lado pessoal, quando eu perdi meu pai, o seu Paulino, presidente da Coasul, que você não espera isso, né? Você tem um grande líder, um líder que é respeitado dentro e fora do cooperativismo, dentro da cooperativa, com os cooperados, colaboradores, com toda a sociedade. E quando você perde esse líder que dá o norte, todos têm que contribuir. E eu falava muito isso e ainda falo, Balduino. Ninguém vai substituir a liderança que o Paulino tinha. O seu Paulino era uma pessoa diferenciada, então cada um de nós tem que fazer uma parte. Então, temos que dividir essa responsabilidade em 10, em 100, em 1.000 pessoas e cada um fazer uma parte para suprir essa liderança. Então, acho que esse é um momento desafiador. Eu não consigo substituir a liderança do seu Paulino, mas eu consigo buscar pessoas, cativar pessoas para que elas me ajudem a elas também suprir essa liderança. Aquele momento da morte do seu Paulino gerou medo em relação à continuidade do sucesso como a Coasul vinha até aquele momento, ou foi relativamente tranquilo? Não, gera todo a perda emocional, né, Balduino? Tudo isso gera um impacto e demora até a normalidade restabelecer, o raciocínio voltar, né, a lógica voltar. Mas o seu Paulino tinha a virtude, como eu falei, de ter uma grande equipe. Então, cada um sabia exatamente qual era o seu papel. E na Coasul nunca teve apego a cargo, apego a poder. Ninguém quis ocupar o cargo do seu Paulino. A Coasul sempre estava acima dos egos e dos interesses pessoais. Não teve disputa, não teve aquele quem vai substituir. As coisas foram ao natural e cada um foi fazendo um pouco do que o seu Paulino fazia para suprir a sua falta e para tentar levar as coisas à frente. Então, diria assim, essa equipe, ele deixou uma equipe muito bem montada e uma equipe que não tinha essa pretensão. Então, acho que isso facilitou a gente passar por esse momento difícil. Muito bom. Você disse que tem 46 anos, né? Não, 44 anos. Estou te envelhecendo aqui. 44 anos. Vamos considerar que isso seja meia idade. Você se considera uma pessoa de sucesso pela trajetória até aqui? Balduino, o sucesso se constrói a cada dia. O sucesso de ontem já não vale muito para hoje? Todo dia nós somos desafiados, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. A rapidez, as mudanças que acontecem, a competitividade,
o tempo cada vez mais escasso, e a gente torna o tempo escasso porque a gente se preocupa com coisas que não deve se preocupar. Então, não falta tempo. A gente que utiliza mal o tempo. Né? O tempo é o mesmo. Né? Sim. O tempo sempre é o mesmo. Então, eu acho que o sucesso é dia a dia. Acho que não tem como parar e falar, eu entreguei o melhor. Não, o melhor ele vai ser amanhã, ele vai ser depois de amanhã. Então, eu tenho muito otimismo, eu tenho planejamento futuro, a minha equipe tem isso, a cooperativa tem isso. Então, a gente já está olhando 5, 10, 15 anos à frente. Mesmo que a gente não esteja lá, eu quero entregar, e tenho certeza que meus colegas diretores, meus colegas superintendentes, gerentes também querem isso. Quer entregar uma cooperativa cada dia melhor. Verdade. Na pré-assembleia que nós fizemos com os cooperados, até usei esse termo, está cada dia mais fácil administrar a Cosul. Não está cada dia mais difícil. Está fácil por quê? Porque a equipe está cada dia melhor. Os cooperados cada dia mais fidelizados. Se você tem união de pessoas, é muito fácil de administrar. Então, eu diria assim, sucesso a todo dia. Mas, na minha opinião, está cada dia mais fácil administrar a Cosul. Cada um sabendo bem o seu papel, né? Como é conciliar, por exemplo, agora em novembro, 30 pré-assembleias? Como você concilia tudo isso, todo esse tempo, com o tempo familiar ainda, lá com os filhos, com a esposa? Tem momentos que a gente falha, Balduino. Então, são jantas todas as noites, jantando, saindo, viajando. Então, são momentos que a família entende, que ela entende esse momento. Meus filhos também são apaixonados pelo sistema, pela cooperativa, já participaram de cooperativas mirins, participam do Sicredi, então eles gostam do cooperativismo, eles vivem o cooperativismo e eles entendem essa dedicação. Eles entendem que é um legado da família fazer isso. Às vezes a gente peca como pai, a minha esposa também me acompanha em todos os eventos, a Cris, mas sempre que possível a gente leva eles juntos. Em viagens que eu vou fazer, sempre que possível eu também levo os filhos juntos. Eu vou trabalhar, vou estudar e eles vão a lazer para a gente ter esses momentos mais próximos. E quando não é possível, aí a dona Marlene, Coordena. a tua mãe, fica coordenando aí a piazada. Eu diria assim, se a gente convidar eles para viajar, entre ir na casa da dona Marlene, que é a nona, e viajar, eu acho que eles preferem a casa da nona. Ah, é? Porque lá eles têm liberdade para fazer o que eles quiserem? Nem só isso. A dona Marlene tem um coração enorme, então os netos adoram. É muito cativante. Ela é uma pessoa muito animada, adora cozinhar, adora ter a casa cheia de pessoas. Então, é muito bacana. A família, nesses momentos de correria, de dia a dia, nada melhor do que relaxar com a família. Verdade. Ô, dona Marlene, tá vendo aí o que o teu filho falou? E, de fato, eu sei, eu conheço você suficiente para saber que você é uma avó, uma nona extraordinária, mãe maravilhosa. Um abraço, tá? Minha admiração. Você fala muito com os jovens e, quem sabe, agora essa fala possa ser dirigida de toda a performance, de tudo aquilo que você já entregou como resultado, né? Porque para você é muito importante o resultado. O que você elencaria como fatores que levam ao sucesso ou ao atingimento de um objetivo? O que o jovem que está aí nos assistindo tem que colocar na mente dele para ele atingir os objetivos? Acho que assim, Balduino, a gente tem que ser otimista. Se você for negativista, pessimista, você não faz nada ou você vai fazer algo que você acredita que vai dar errado. Então, se não tiver otimismo, se você não tiver ânimo, se você não tiver o prazer de conquistar algo, não adianta nem começar. Então, tem um pensamento positivo, ou uma ação e uma reação sempre positiva. O pensamento e a atitude, né? Porque tem que Sim, estar... só pensar não dá, tem que agir. Lado a lado. Certo. E a persistência. Muito que a gente percebe hoje, surge o primeiro problema, desiste. Surge o primeiro problema, muda a rota. Troca de emprego, troca de função, troca de atividade. Não quero mais fazer essa faculdade, esse curso superior, quero mudar para outro. Então, esse otimismo, aliado a essa persistência e também a resiliência, né? Saber se reencontrar, se reinventar, porque as mudanças são muito rápidas. Não quer dizer que o que foi feito ontem vai servir exatamente para amanhã. Ele pode ser um parâmetro, mas não que ele seja um fator determinante. Então, a todo momento, a gente está reaprendendo, desaprendendo e reaprendendo a todo momento. Mas eu acho que o sucesso é isso.
profissionais que a gente encontra no nosso sudoeste do Paraná começaram muito pequenos, mas foram otimistas, foram persistentes e todos tiveram os momentos difíceis e souberam superar esses movimentos, não desistiram, se reinventaram. Então, acho que isso, no que eu vejo, principalmente da agricultura, que é o nosso ramo, tem que ter isso, porque a gente vai se frustrar muitas vezes com o clima, vai se frustrar com os preços das commodities e não pode desistir. Todo ano nós vamos plantar, todo ano nós vamos colher. Se adaptar e se reinventar. Uma curiosidade sobre você que eu, que já convivo há tanto tempo contigo, não acreditaria. Vamos ver se você acha alguma. No que eu vou que falar surpreende. com essa... O combinado era não fazer essa pergunta, né? Não, mas eu sou uma pessoa muito simples, Balduino, não tem nada de diferente. Não tem nenhum mistério. Nada, não tem nada de Você diferente. acorda que horas? Começa que hora teu dia? Um pouco antes das 6 horas da manhã, eu já normalmente acordo, faço meu chimarrão, tomo junto com a minha esposa. Pouco antes das 6? Pouco antes das 6. Gosto de acordar cedo, principalmente agora no verão, né? A gente Tá, mas aí para as assembleias você retorna 11 horas, meia-noite, e aí dorme até às 6? poucas horas de sono. Para mim, 6 horas de sono é suficiente. Gosto de fazer um chimarrão e já ir pensando e projetando. Muitas vezes a esposa pega no pé, porque você já está projetando no momento de família, você já está trabalhando, ou às vezes, meus funcionários, meus colegas, eu sei que às vezes eu mando WhatsApp, mensagens fora de horário. A hora que você começa, você quer que eles comecem também. Então, desculpa eles, porque às vezes as mensagens vão em horários e momentos inoportunos. Mas é essa projeção, a gente sempre está projetando o futuro. E nos momentos de lazer, eu gosto de sair com a minha esposa, com a Cris, às vezes com o chimarrão no carro, ir para o interior, ver as propriedades, ver as lavouras. E o que me diverte, Balduino, e talvez possa ser uma das curiosidades, eu sou apaixonado pelo programa do Chaves, desde a infância. Então, eu não consigo ficar 1 hora assistindo um jogo de TV, não consigo ficar 1 hora assistindo um telejornal, nada. Mas 1 hora eu fico assistindo o Chaves, eu rio das mesmas piadas fazem 20 anos. Então, algo que... Isso realmente me surpreende. É algo que me liberta, eu gosto. É como um relaxamento, um relaxamento. Relax. Algo que, inclusive, o pessoal da indústria faz a Semana da Qualidade e todo ano eles fazem um teatro do Chaves na Semana da Qualidade para usar, então, o teatro e mostrar para os funcionários a importância da qualidade dos alimentos. E todo ano é o Chaves, todo ano eles me chamam lá para assistir, todo ano eu vou rir das mesmas piadas. Isso é muito bom. Alguma gentileza que te surpreendeu, feita por alguém? Acho que o dia a dia... Por exemplo, num restaurante, alguém deixa teu almoço pago, algo assim? Não, Balduino, acho que a gentileza é a gratidão. Eu acho que a gratidão nos olhos das pessoas, que você vê elas poderem realizar sonhos que a gente consegue ajudar elas a realizar. Como aquela médica que usou o boné da Coasul. Como esse caso, como nós temos hoje na cooperativa uma responsabilidade social muito grande. Às vezes um produtor com 10 alqueires de terra, com o seu aviário, com o seu plantel de gado de leite, ele tem que sustentar a família, ele tem que dar chances para os seus filhos estudar. Então, esse trabalho de ajudar essas pessoas a melhorar a vida dos seus filhos, a ter um futuro, e esse brilho no olho do produtor, do nosso colaborador, isso é uma gentileza, é uma gratidão que não tem preço. E a gente vê isso nas distribuições de sobras, na satisfação das pessoas de ter construído uma vida, né? Funcionários com 45 ou 46 anos de Coasul. Nós temos ainda a alegria, Balduino, do sócio número 1 da Coasul, seu Hélio Augustinho, a matrícula número 1. Caramba, é mesmo? Estava na nossa pré-assembleia de São João, ativo, uma pessoa com uma saúde impressionante. Ele tem quantos anos? 88 anos. Olha, então, puxa é uma vida. honra. Nós temos ainda o sócio da matrícula número 1, fundador em 1969, ainda ativo, ainda na propriedade, ainda participando das reuniões da cooperativa e sendo um exemplo para cooperados e colaboradores. Isso realmente então, é significativo. Isso nos gratifica, isso com certeza nos motiva a trabalhar cada dia mais. O que te emociona? O que arranca lágrimas? Eu acho que a realização dos filhos, né? Toda vez que você vê os filhos passando por fases, crescendo, evoluindo, acho que emociona, né? Porque
a gente trabalha por eles, faz por eles, né? Vive por eles. Então, toda vez que você vê um filho passando por um momento, evoluindo como pessoa, passando pela adolescência, se preparando, já pensando numa faculdade, eu acho que isso é emocional. Muito bom. O que te faz acreditar no ser humano e o que te decepciona de atitudes? Acho que a atitude que mais me decepciona é o pessimismo, Balduino. Acho que o pessimismo ele afasta as pessoas, ele gera um negativismo. Então, o pessimismo eu não gosto. Do mesmo lado, eu adoro o otimismo. Porque o impossível ele é uma opinião, ele não é um fato. Nada é impossível. A gente pode mudar, a gente pode fazer. Não podemos, obviamente, mudar a vida. Não conseguimos interferir na vida, não conseguimos interferir na morte. Mas no restante é possível fazer. Então, eu adoro pessoas É uma otimistas. escolha, você acha? É uma escolha. Você não consegue conversar mais do que 5 minutos com uma pessoa pessimista, né, Balduino? Não flui a conversa e você quer se afastar Porque dela. ele não tem perspectiva, né? Ele não olha para o futuro, ele não olha para frente. Então ele reclama do passado, né? Ele é quase um deprimido. E não voltado para o lado empresarial, não voltado para o lado do pessimismo financeiro, mas do próprio pessimismo na questão da saúde, do futuro do país, do futuro da família. Então, eu adoro pessoas otimistas e não gosto da palavra impossível. Eu gosto de superar a palavra impossível. Falar em Brasil, você vê o Brasil com bons olhos, o futuro? Como que se desenha para você? Acho que o bom do Brasil é o brasileiro. O povo brasileiro é bom. Então, se o povo brasileiro é trabalhador, o povo brasileiro for unido, independente de lideranças, independente de situações políticas, o Brasil vai para frente. Muito bom. O Paraná é um exemplo disso. Então, acho que o exemplo do Paraná, o exemplo do sudoeste do Paraná, ele tem que ser copiado. O sudoeste é brilhante. O que nós conseguimos produzir de alimento, produzir de riqueza numa região distante de portos, distante de grandes aeroportos, com uma malha viária mais comprometida, o que nós conseguimos fazer, os empresários do Sudoeste conseguem fazer, o que as lideranças políticas daqui conseguem fazer, o que a nossa população faz, é um exemplo. Se a gente multiplicar o que o Sudoeste do Paraná faz, nós mudamos o Brasil. Verdade. Alguma pergunta que eu não fiz e que você gostaria que eu tivesse feito? Não, Balduino. Acho que você extraiu até demais. Até fiz perguntas que não eram combinadas. Mas eu fico muito feliz, Balduino. O tempo passou muito rápido. É uma conversa que flui. A gente tem uma amizade, uma proximidade muito grande. Você é um parceiro muito grande da Coasul, particular da nossa família. E é muito bom ter essa conversa. É muito bom transmitir o pouco que a gente faz, o pouco que a gente sabe a quem está nos acompanhando. E o dia a dia a gente vai melhorando. Nada é impossível de mudar. O sucesso se constrói a cada dia. E, para isso, a gente tem que se cercar de boas pessoas. Como eu falei lá anteriormente, né? O seu Paulino, o sucesso dele foi se cercar de boas pessoas. E é isso que a gente deve fazer. Afastar os pessimistas, afastar as pessoas negativistas, se cercar de boas pessoas. Porque, na verdade, nós somos o reflexo de quem nós convivemos. Claro. Né? Se convivemos com as boas pessoas, vamos ser boas pessoas. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. E né? a escolha é nossa. Né? Nós podemos selecionar. Podemos selecionar as pessoas com quem a gente claro. quer conviver e se aproximar. E é verdade, Paulo, para mim também é muito prazeroso estar ouvindo todos esses relatos, o grande líder que você se tornou, relevante dentro da Coasul, e não só da Coasul, mas do cooperativismo como um todo do Paraná e do Brasil. E já aproveito também para agradecer a você, e aí você leva os agradecimentos ao seu Jacir Scalvi, o presidente, aos demais diretores, Conselho Fiscal, por essa longa parceria, por essa confiança que a Coasul tem no nosso trabalho, na Rádio Movimento FM, nas palestras, nos treinamentos, na parceria dos livros. Aliás, eu sou uma pessoa privilegiada porque o meu 4º livro, que chama As Lições que Aprendi sobre Liderança, teve a gentil apresentação do livro do Paulino Capelin Fachin, e eu lembro até hoje a emoção com que ele me olhou
quando nós sugerimos o texto que ele colocaria lá naquele livro. Então, foi um momento assim determinante na minha vida. Foi um momento que eu percebi que valia a pena dedicar tempo à escrita. E é mais um legado que ele deixa numa obra extraordinária, que agora vai já para a 3ª edição. Já estamos com um projeto na gráfica para reeditar o livro e também colocar um histórico do Paulino Capelinho Fachin, com esse legado todo que ele deixou dentro da Coasul. Considerando, para nós fechar, que todos os veículos de comunicação estão aí olhando para você, mundo de telespectadores, qual mensagem você gostaria de deixar como encerramento do nosso podcast? Primeiro, reforço isso, Balduino, otimismo. Nós temos que ter otimismo. Se a gente não enxergar o amanhã melhor do que o hoje, a vida vai perdendo sentido. Então, eu tenho muito isso e todas as pessoas otimistas, todas as pessoas positivistas. Então, essa mensagem de que o amanhã vai ser melhor. Mas quem constrói o amanhã somos nós. O amanhã é construído hoje. Então, se a gente quer algo melhor, façamos isso hoje. Então, otimismo, perseverança e buscando um amanhã melhor, eu acho que a gente vai melhorando as nossas famílias, vai melhorando a nossa sociedade, vai melhorando o nosso país. Nada cai ao acaso, nada acontece pela sorte. Como falo, né? Quanto mais eu treino, mais eu tenho sorte. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, se queremos algo a mais, façamos para que isso seja merecido. Aí as palavras desse grande líder, Paulo Roberto Fachin, vice-presidente da Coasul, aproveitar e aprender com quem lida com quase 17 mil cooperados, com quem lida com quase 5 mil colaboradores, com muita gente da agricultura que é integrada para fornecer o frango que tem a marca Livida, enfim, alguém que lida diuturnamente com pessoas. Temos presente para o Paulo? Esse aqui primeiro, é lá da Hering. Obrigado. Básico do Brasil. Obrigado. Satisfação. Se não usar muito agora, vai usar no inverno como uma camiseta básica mesmo. Pode abrir o presente, fique à vontade. Aliás, agradecer a Gertrudes, a toda a equipe da Hering no centro de Pato Branco, que gentilmente oferecem esse presente. Nossos convidados todos adoram, viu, Paulo? Tomara que você goste também. Obrigado, Balduino. Não esperava por isso, não viemos por isso. Não, eu sei. E aqui tem mais um mimo, que é da bela forma do nosso amigo Joe Emerson Casagrande. Ele tem um laboratório, uma indústria, uma distribuidora de suplementos alimentares, tem até uma mensagem, está personalizado o brinde, que veio especialmente para também agradecer a tua presença, o teu tempo, a tua contribuição com as ideias. Uma satisfação, Balduino. Obrigado aos parceiros. A gente sabe que tudo acontece por parcerias, como a gente faz na Rádio Movimento. E, com certeza, essas empresas apoiam, Balduino, seu programa, as suas iniciativas, porque você tem uma linguagem família. Quando nós, da Aquasul, selecionamos o seu programa de domingo para ser o líder de comunicação para acessar os nossos cooperados, foi por isso. É uma linguagem família que atende desde o jovem até o nosso cooperado, que foi o fundador da cooperativa. Então, essa capacidade que você tem de transmitir, de comunicar com todas as idades, faz com que a Aquasul apoie as suas iniciativas e os parceiros também apoiem. Então, obrigado pelas lembranças, pelos presentes, obrigado pela oportunidade de estar falando, então, com o seu público que acompanha sempre os seus programas. Nós que agradecemos, Paulo, o teu tempo, tua disponibilidade, a tua mensagem, as tuas palavras. E agora a responsabilidade desse comunicador aumentou com o que você está dizendo aí em relação ao perfil do nosso trabalho. Mas também eu tenho comigo, Paulo, que seria inútil sacrificar o domingo ou o sábado para ir dizer bobagens no microfone de uma emissora tão potente como é a Movimento FM, né? Então, já que fazemos isso, sacrificamos o tempo com a família, vamos levar uma mensagem positiva, uma mensagem construtiva. Essa que é a ideia. Obrigado mais uma vez. Sucesso! Leve o nosso abraço a toda a família Coasul. Parabéns pelos 56 anos, pelos 5,8 bilhões de reais de faturamento,
pelos 97 milhões de sobras e benefícios ao cooperados, são números extraordinários. Parabéns. Obrigado. Gratidão a todos. Valeu. Nos siga, então, aí pelo YouTube, né? Divulgue a ideia do Mentes Brilhantes. Como eu disse, a cada novo episódio, uma nova mente brilhante. Quando você se inscreve no nosso canal, já acione o sininho para que o sistema te avise quando temos uma nova mente brilhante. Nos vemos em breve em outro episódio. Grande abraço. Mentes Brilhantes. Oferecimento. Britador Dalhoz, 63 anos de tradição e credibilidade. Ao precisar de pedra brita, areia artificial, pavimentação asfáltica e muito mais, chame Britador Dalhoz. Aqui a base é firme. Embreagens Agicop, inovação e tecnologia para novas demandas automotivas, proporcionando tranquilidade e confiança ao dirigir. Agicop, há 30 anos, a especialista em embreagens. Bela Forma, fonte de saúde e bem-estar no ramo de Nutra e Nutricosméticos. Produtos pensados como fonte alimentar, propriedade funcional e suplementos para sua saúde e bem-estar. Bela Forma, de Pato Branco para todo o Brasil. Maptec Equipamentos, projetando e construindo soluções sob medida para cada segmento. Corte a laser, dobra de chapas metálicas, equipamentos industriais com acompanhamento de engenharia e construção. Acesse maptec.ind.br. Vividence Linhas de Transmissão. Há 50 anos atuando na construção de linhas de transmissão de energia elétrica. Serviços essenciais para o desenvolvimento e progresso. Vividence, levando energia para todo o Brasil. E Loja Hering Store Pato Branco. Conforto e estilo presente em cada detalhe para homens e mulheres. Hering Store Pato Branco, o básico do Brasil que veste muito bem você.